Legal, legal. Vamos lá para a segunda parte dessa nossa mega revisão de criminologia, para que você possa estar preparado, né, tranquilo para a prova aí de domingo, delegado Goiás. Eu sei que você vai, né, ir bem e vai matar a criminologia. Vamos lá, vamos ter fé que tudo isso vai dar certo. GT, primeiro bloco a gente falou mais da metade do edital, né? Falamos aí dos objetos, das funções, do método. Agora vamos lá, vamos entrar na parte aqui de escolas, né, de períodos que caem em concurso também. Então, sem, né, bobear, eu quero falar aí da evolução histórica com vocês da criminologia. E nós temos que destacar um período pré-científico e um período científico. Isso pode cair na sua prova, né? Uma fase aí importante, por quê? Porque o período pré-científico, ele abrange desde a antiguidade, tá? Ele abrange desde a antiguidade, né, onde nós temos ali alguns textos esparsos que abordam, né, de maneira bem superficial a questão da criminologia, e chega até os trabalhos escritos por Lombroso, até a escola positiva italiana. Então esse é o período pré-científico. Há uma certa divergência. Tem alguns autores que falam que a fase científica ela começa com Beccaria, né? Ela começa com Beccaria. Outros, né, defendem que essa fase, a fase científica, ela começa, né, na verdade, com Lombroso, de escola clássica ou escola positiva. A gente parte da ideia que a fase, período científico começa com Lombroso, começa na escola positiva italiana, tá? E vai aí até os dias, né? Até o que hoje a gente percebe uma criminologia bem diferenciada, né? A gente nota aí um estudo criminológico bem diferente do que nós tínhamos antes, tá? Rapidamente falando, gente, quando nós tínhamos na antiguidade, Código de Hammurabi, né, o Hammurabi, pobres e ricos com julgamentos distintos, a ausência de estudos sistematizados sobre o crime e o criminoso, né? Falava-se em explicações sobrenaturais, né, do que era o crime, era o mal, enfim, o crime era o pecado, avaliava-se por termos éticos e morais e falava-se ali a questão do demonismo, né? Isso era a antiguidade que nós tínhamos aí na criminologia. Depois veio o século XVI, com Thomas More, Utopia, né? O século XVIII, né? Com a fisionomia, enfim, mas o que me interessa abordar rapidinho aqui é a escola clássica, né? O que eu queria colocar para vocês aqui é a escola clássica. Escola clássica surgiu lá no final do século XVIII, né? Formou-se por um conjunto de ideias, teorias, políticas, filosóficas e jurídicas sobre as principais questões penais. Destaque da escola clássica, Beccaria, né? Beccaria é o destaque aí da escola clássica. Escreveu a obra dos delitos e das penas. Temos também como destaque Francesco Carrara, Giovanni Carmignani, né? A gente tem que entender o seguinte, a escola clássica trazia como principal argumento, gente, que o crime ele é o produto da vontade livre do agente, tá? O crime é o produto da vontade livre do agente. A pena é um mal justo que se contrapõe a um mal injusto que é o crime. Tá? É a expiação do castigo fundado no livre-arbítrio. Né? Na verdade, a escola clássica coloca para a gente a seguinte ideia: você usou o mal a sua liberdade, você usou o mal aí o seu livre-arbítrio, então você vai sofrer essas consequências, vai sofrer a pena. Ok? Beleza? E aí chegamos na escola positiva italiana. A gente vai ter que abordar aí a escola positiva italiana, né? Importante destaque do século XIX, da escola positiva italiana, né? Defende aí que os indivíduos são fortemente condicionados na sua forma de agir, né, por razões de ordem interna e externa.
criminoso é um indivíduo que se assemelha a um doente, né, e que tem que ser visto dessa maneira, né? Escola positiva italiana. Destaque da escola positiva italiana, gente. Lombroso, Garofalo e Ferri. Lombroso, Garofalo e Ferri. Né? O Lombroso defendia a existência do criminoso nato. Lembra disso? Lombroso, criminoso nato. Lombroso falava que o criminoso nato, ele era antropologicamente diferente dos outros indivíduos. O criminoso nato era antropologicamente diferente dos outros indivíduos, né? Que a epilepsia é um fator predominante na origem da criminalidade, isso Lombroso defendia, falava que o criminoso era o resultado do atavismo, de pai para filho, já nascia esse criminoso, e Lombroso defendia que a prostituição feminina equivale à criminalidade masculina. A prostituição feminina equivale à criminalidade masculina, tá? E aí, gente, Lombroso, 1876, né? O Lombroso, ele publica aí, né, O Homem Delinquente, é a bioantropologia criminal, né? Estudos desenvolvidos por Lombroso, medidas, né, e proporções do organismo humano para fins de estatística e de comparação, enfim, né, essa ideia que era defendida por Lombroso, tá bom? Ainda escola positiva italiana, Garofalo. Garofalo escreveu a obra Criminologia em 1885, né? O Garofalo falava que o criminoso, né, tinha lá, era um sintoma de uma anomalia moral, psíquica, né, do indivíduo, e que os criminosos, eles possuíam características fisionômicas especiais, distinguindo dos demais indivíduos. E Ferri, né, o Ferri tinha aí um trabalho importante, porque o Ferri, ele falava, né, ele conceituava crime, eu acho muito legal que vocês gravem isso, né? Ele falava que o crime era o resultado de 3 fatores. Ferri falava que o crime era o resultado de 3 fatores. Fatores antropológicos ou individuais, fatores físicos ou telúricos e os fatores sociais. Quando ele falava em fatores antropológicos ou individuais, ele estava falando da constituição orgânica do indivíduo, né? Da sua constituição psíquica, características pessoais como raça, idade, sexo, estado civil. Quando ele falava em fatores físicos ou telúricos, ele estava falando do clima, das estações, da temperatura. E quando ele falava, né, do crime como fator social, ele estava falando da densidade da população, da opinião pública, né, da família, da moral, da religião, da educação, do alcoolismo. Essa era então a ideia aí dos fatores sociais. Então, para Henrique Ferri, o crime é o resultado de fatores antropológicos, físicos e sociais. E os fatores sociais eram os que tinham maior relevância na determinação do delito. Beleza? Bacana? Escola positiva italiana, tá? A terceira escola italiana, século XX, distinguia imputáveis de inimputáveis, falava que a responsabilidade moral era baseada no determinismo, né? Daí a ideia de pena ou medida de segurança, pena aos imputáveis, medida de segurança aos inimputáveis, e que o crime era um fenômeno social e individual. Agora, gente, quando se fala em escola francesa de Lyon, isso não cai, né? Isso fica uma coisa ainda um tanto quanto
não muito aprofundada, mas eu acho legal, porque a Escola Francesa de Lyon, gente, ela é uma escola criada, né, por médicos. É uma escola que era radicalmente oposta às teses lombrosianas. Criticava-se demais, né, o positivismo, né, criticava-se demais o positivismo. E o que é importante aqui da Escola Francesa de Lyon é que recebeu uma grande influência do químico Pasteur e dizia que o micróbio ele é o criminoso. E qual que era a ideia da Escola Francesa de Lyon? Ele dizia o seguinte, que o micróbio ele fica em nosso organismo aguardando o momento certo de agir. E é assim mesmo, né? Quando há uma baixa resistência do nosso organismo, ele age. E o criminoso é a mesma coisa. O criminoso ele está aqui na sociedade quieto. E ele está aqui na sociedade esperando o momento certo de agir. E na hora então que ele vê um campo fértil para isso, ele age. Né? Na hora em que ele vê o campo fértil para isso, ele age. Seria mais ou menos isso, né? A Escola Francesa de Lyon define isso, né? Que o criminoso ele existe e ele só espera o momento certo de agir, né? O momento em que ele encontra campo para agir é que ele age. Essa é a ideia defendida aí pela Escola Francesa de Lyon. Tá bom, gente? Seguindo a nossa mega revisão, vamos falar um pouquinho das teorias. As teorias macrosociológicas da criminalidade, vamos ter que falar um pouquinho delas, né? Vamos ter que trabalhar um pouquinho delas. Quando nós falamos aí em teorias do consenso, nós trabalhamos com a criminologia tradicional. Quando nós falamos em teorias do conflito, né? Quando nós falamos em teorias do conflito, nós trabalhamos aí, né, a criminologia crítica. Criminologia tradicional e a criminologia crítica. Teorias do consenso de cunho funcionalista, denominadas teorias da integração, defendendo a ideia de que os objetivos da sociedade são atingidos quando há o funcionamento perfeito de suas instituições, com as pessoas convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, concordando com as regras da sociedade de convívio, o exemplo das teorias do consenso Escola de Chicago. É aquela ideia que o Estado fala e as pessoas obedecem, e as pessoas cumprem. Isso são teorias do consenso. Tá? Teorias do conflito, não. Teorias do conflito são teorias de cunho argumentativo, defendendo a ideia de que a harmonia social ela só existe, né, porque ocorre a força, coerção, onde há uma relação entre dominantes e dominados, não existindo voluntariedade entre os personagens para a pacificação social. Na verdade, ela só ocorre porque há uma imposição, porque há ali uma força. E o exemplo das teorias do conflito é a teoria da rotulação, né? A teoria do labeling, a Proache, do etiquetamento, teoria aí muito importante que sempre costuma cair em prova, né? E eu acho importante aí que vocês, né, falem, conheçam um pouquinho das teorias, nós vamos abordar um pouquinho delas também. Beleza? Gente, quando nós falamos em criminologia tradicional, nós temos que falar da Escola de Chicago, tá? Nós temos que abordar aí a Escola de Chicago. Berço da moderna sociologia americana, teve seu início nas décadas de 20 e 30, né, à luz do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, quando essa, né, apresentou a sociologia das grandes cidades em razão da constatação do aumento da criminalidade na cidade de Chicago. Na verdade, a Escola de Chicago, né, ela inicia um estudo chamado de antropologia urbana. Ela ficou conhecida por esse estudo da antropologia urbana. O que seria aí
essa antropologia urbana, né? O que vem a ser aí essa antropologia urbana? A antropologia urbana, ela diz que o meio urbano é que tem que ser o foco principal. Constata-se uma influência do meio ambiente na conduta criminosa. E a Escola de Chicago, então, nessa antropologia urbana, ela traça um paralelo entre o crescimento populacional, o crescimento populacional das cidades e o consequente aumento da criminalidade. Essa é a ideia. Aumenta-se a população, aumenta-se a criminalidade. E os defensores da Escola de Chicago trabalham com a seguinte ideia: a cidade produz a delinquência. Tá? É a cidade que produz a delinquência. E ela tem como teoria importante, que pode cair na prova, é a teoria ecológica, ou teoria da desorganização social. Essa teoria ecológica ou da desorganização social é uma teoria, que foi criada em 1915, lá na Escola de Chicago, sob o legado de que o progresso leva a criminalidade aos grandes centros urbanos. Para essa teoria ecológica, ela fala que a ordem social, a estabilidade e a integração contribuem para o controle social e para a conformidade com as leis, enquanto a desordem e a má integração conduzem ao crime e à delinquência. A teoria, ela traz a seguinte análise: quanto menor a coesão e o sentimento de solidariedade entre o grupo, entre a comunidade ou a sociedade, maiores serão os índices da criminalidade. E essa teoria, de maneira bem clara, essa teoria, então, seguindo aí a Escola de Chicago, ela traz aí esse paralelo, ela traz esse paralelo com a seguinte análise. O desenvolvimento das grandes cidades levam ao aumento da criminalidade. Por que isso acontece? Em virtude da ausência do controle social informal. É aquela história, A cidade cresce e você vai ficando mais distante da sua família. O controle social informal vai desaparecendo. As pessoas acabam tendo que morar longe dos grandes centros. E aí precisam viajar, Precisam sair cedo demais de casa, retornam à noite, não vê o filho acordado, o filho está dormindo, quando volta o filho já dormiu, enfim, acaba dilacerando aí esse controle social informal. E isso, para a Escola de Chicago, que seria uma causa do aumento da criminalidade. Para resolver isso, a Escola de Chicago traz a teoria espacial. A Escola de Chicago, ela traz para a gente a teoria espacial, que trata da reestruturação arquitetônica e urbanística das grandes cidades como uma medida preventiva da criminalidade. Como uma medida preventiva da criminalidade, ou seja, é a utilização de barreiras reais e simbólicas para desestimular a ação criminosa. Morar perto do seu emprego, da escola do seu filho, enfim, teoria espacial, fica aí essa dica importante para vocês. E uma teoria que pode cair na prova, mas que não é oriunda da Escola de Chicago, vamos deixar bem claro isso, ela vem depois, Ela tá atrelada à Escola de Chicago, mas ela não surgiu na Escola de Chicago, é a teoria das janelas quebradas, gente. Teoria das janelas quebradas, ela foi criada, em 82, ela está ligada à Escola de Chicago, mas não foi criada na Escola de Chicago. Fica aí essa dica para vocês, É aquela história, o cara lá, o Philip Zimbardo, ele largou o veículo lá parado, lá em Palo Alto, na Califórnia. Durante uma semana ninguém mexeu no carro. Na semana seguinte, ele foi lá e quebrou uma janela do carro. E aí o que aconteceu? Depenaram o carro, O carro foi depenado e aí acabou acontecendo
todo esse trabalho aí, né, com relação a teoria das janelas quebradas, aí é aquela história, vamos combater o pequeno delito, combatendo o pequeno delito você acaba, né, inibindo os delitos maiores. Dessa teoria das janelas quebradas surge uma política, que é a política de tolerância zero. É a política de tolerância zero, que é uma estratégia indireta de combate ao crime, né, baseado aí na teoria das janelas quebradas. Fica aí, então, a ideia da tolerância zero, que ocorreu, né, em Nova York, lá deu muito certo, foi implementada pelo ex-prefeito, né, Rodolfo Giuliani, e lá deu certo, não sei se daria certo em outros locais, né, em outros locais do mundo. Beleza? Mas lá deu certo? Lá deu muito certo. Lá não deu certo, lá deu muito certo. Tá bom, gente? Beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar falando aqui, vamos agora abordar uma outra teoria bacana, tá? Vamos caminhar um pouquinho, vamos falar da teoria da rotulação. Vamos lá? Teoria da rotulação, teoria do Leibniz-Approach, né? Teoria da rotulação ou teoria do Leibniz-Approach. Teoria que surgiu lá na década de 60, Estados Unidos, teoria que critica a postura como o Estado age, né? A crítica que se faz é na maneira como o Estado age. Que o Estado, na verdade, acaba rotulando o criminoso, né? Acaba etiquetando o criminoso. Então critica-se isso, né? A maneira como o Estado age com relação aos seus criminosos, né? E aí vem a ideia da criminalidade primária e a secundária, onde a criminalidade primária ela seria, né, aquele criminoso que praticou lá o primeiro delito. Ele foi lá e praticou o primeiro delito, ele foi preso, foi condenado, cumpriu a pena, e aí esse cara ele sai da cadeia. Esse cara ele sai da cadeia, mas a sociedade não dá a ele condições de trabalho, né? Por quê? Porque ele é rotulado como criminoso, ele é etiquetado como criminoso. Perde-se ali sempre o quê, né? Perde-se ali o seu atestado de antecedentes criminais, e aí o cara não tem o que fazer, ele não consegue arrumar emprego, ele volta para o crime. Ele volta, né, para a criminalidade, aí nós temos a criminalidade secundária. Então fica aí essas dicas importantes. Então, ainda dentro, né, dessas teorias do conflito, nós temos a teoria da criminologia abolicionista, né? A criminologia abolicionista, que apresenta a proposta de acabar com o direito penal, né? Acabar com o próprio direito penal, olha aí, né? Estaríamos todos desempregados, né? Então os abolicionistas eles falam que o sistema penal não cumpre a sua função, não protege vida, propriedade, liberdade social, né? Pelo contrário, só serve para aumentar as desigualdades e as injustiças sociais. Fica aí então a ideia dessa criminologia abolicionista, tá bom? Aí temos a minimalista, que é o direito penal mínimo, transformação radical da sociedade, como sendo a melhor estratégia de combate ao crime. E aí aquela história, o direito penal ele tem que ser limitado, ele só pode ser utilizado, né, para situações em que necessariamente ele tem que ser chamado. E aí vem a teoria da criminologia neorrealista. Essa teoria é interessante porque ela admite que as frágeis condições econômicas dos pobres na sociedade capitalista, né, faz com que a pobreza tenha seus reflexos na criminalidade, reconhecendo, contudo, que esse não é aí, né, a única causa. Também nós temos aí as expectativas superdimensionadas, o individualismo, né, a competitividade, a agressividade. Então tá aí, né, essa criminologia neorrealista também aí um ponto muito importante para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Então, e agora eu quero falar de prevenção. Quando eu falo de prevenção, nós temos que trabalhar aí com a prevenção primária, com a prevenção secundária e com a prevenção terciária. É tema importante, é tema que está no edital e nós não podemos deixar de falar, né? Da prevenção primária, da prevenção secundária e da prevenção terciária. Prevenção no delito é um tema
que tem tudo para cair na prova, tem tudo para ser cobrado, né? E nós não vamos deixar de abordar, né, o tema prevenção do delito, certo? Numa abordagem hoje moderna, a gente tem que entender o seguinte, que a repressão, ela foi substituída pela prevenção, tá? Não vamos reprimir crime, vamos prevenir o crime. Há hoje reconhecimento do fracasso, né, do modelo repressivo clássico. Custos altos, né, intervenção tardia, falta de efetividade, né? Hoje nós temos a criminologia como ciência, né? Há um avanço da criminologia como ciência, né? Há uma compreensão aí do fenômeno criminal com todas as suas variáveis. E aí, gente, nós trabalhamos com a prevenção primária, secundária e terciária. O que é a prevenção primária? Vamos lá, gente. O que vem a ser a prevenção primária? A prevenção primária é aquela que é voltada para as origens do crime. Ela visa neutralizar o crime antes que ele ocorra, né? Ela opera a longo prazo, médio e longo prazo. Ela é dirigida a todos. Prevenção primária é você dar para a sociedade educação, emprego, moradia, saúde, é você dar todas essas condições de vida, né, básicas de vida para a sociedade. Isso é prevenção primária. A prevenção secundária entra o trabalho da polícia. A prevenção secundária é o trabalho de política legislativa penal, é o trabalho de ação policial, são as políticas de segurança pública, tá? São as políticas de segurança pública. Isso é prevenção secundária, tá? Isso é a prevenção secundária. E a prevenção terciária, gente, a prevenção terciária é justamente destinada à população carcerária, né? Ela evita a reincidência. É aquele cara que está preso e nós temos que trabalhar com esse cara para que ele não volte mais a delinquir. Então aí nós trabalhamos com essa prevenção terciária. Então, prevenção primária ataca a raiz do problema. É o Estado fazendo ali o seu papel, tá? É o Estado ali fazendo o seu papel, dando condições, né, atacando a raiz do conflito. É educação, é moradia, é emprego, é saúde, é isso, segurança. Tá? A prevenção secundária é onde você vai atuar como delegado de polícia. São as operações, né, política legislativa, política de segurança pública, é criar leis, ações policiais. Isso é prevenção secundária, mas só prevenção secundária não resolve. Só prevenção secundária você vai enxugar gelo. Tá? Você vai enxugar gelo. E aí nós temos a prevenção terciária, que é justamente o trabalho feito em cima da população carcerária, tá? É aquele trabalho feito em cima do cara que está lá, preso. Vamos ressocializá-lo, vamos trabalhar com esse cara para que ele possa voltar a conviver em sociedade. Beleza? Bacana? E a prevenção situacional é você analisar o momento e a situação de cada local. Ora, muitas vezes do estado de Goiás tem realidades diferentes do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Paraíba. Eu tenho que aplicar uma prevenção local, né? Ver a realidade de cada localidade e trabalhar em cima disso, né? Isso é a prevenção situacional. E um tema muito importante também que a gente vai buscar lá do direito penal, que pode ser usado, são os ofendículos, né? A utilização de ofendículos, algo aí que tem muito a ver com, né, a questão de hoje, né, com os problemas de hoje. Ok? Beleza? Gente, eu acho que esse era o nosso papel aqui, nessa 1 hora, nessa mega revisão, de trazer esses pontos mais importantes. É que em 1 hora eu quase abordei todo o edital com vocês. Acho que aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais importante, nós conseguimos trabalhar e trazer essas informações.
Tá bom, gente? Eu já peço aí o convite para que você me siga no meu Instagram, no arroba, né, no arroba Paulo Sumariva, me segue lá, vamos fazer uma revisãozinha de véspera bacana, né? Vamos lá fazer uma live com pontos e eu fico à sua disposição. Tem alguma dúvida, tá? É só mandar um alôzinho lá pra gente pelo meu Instagram. Quer comprar o meu livro, quer um cupom de desconto? Também pede lá no meu Instagram que eu mando para vocês. Tá bom, gente? Olha, boa prova e vamos ser colega, hein? Vamos ser colega, eu quero estar junto com vocês aí, né? Nessa nova fase da vida como delegado de polícia. Tá bom? O G7 está aqui trabalhando forte para que isso aconteça. Beijo a todos, valeu, tchau, tchau.